Bom dia a todos e a todas, professores, coordenadores, professores das unidades escolares. Nós começamos então a pauta do nosso dia, mais um dia de reunião nesse novo formato que encontramos no contexto que vivemos. A pauta nesse dia vai versar sobre recuperação e aprofundamento, e cada vez mais a secretaria e, por conseguinte, a diretoria caminha sobre o atendimento dos alunos que têm maior dificuldade, e a temática da recuperação e aprofundamento precisa ser trabalhada no contexto da unidade escolar, haja vista as necessidades apresentadas, né, os levantamentos feitos, e a preocupação da secretaria em não deixar nenhum dos nossos alunos para trás, propondo um atendimento mais focado, com olhar atento, para que esse aluno, de fato, consiga resolver os problemas da aprendizagem e ele consiga ser atendido na sua necessidade de aprendizagem. O foco da reunião hoje vai trabalhar exatamente essas questões. Esse atendimento que precisa cada vez mais ser organizado, ser um atendimento com foco na necessidade desses nossos alunos, a busca para que esse atendimento seja de fato eficiente e eficaz. A diretoria, coordenador e professores precisam cada vez mais estreitar esse diálogo para um atendimento de necessidade com foco e solução. Na pauta do dia hoje vai estar trabalhando o professor Carlos, PCNP de Matemática, professora Daniela, PCNP de Biologia, e o PCNP Lenildo, de Língua Portuguesa. E esperamos que a temática, a reunião de ATPC seja produtiva e que dialogue com todo o aporte necessário para um caminhar de trabalho diferenciado e com olhar na necessidade que a escola, o professor e os nossos alunos precisam. Desejo a vocês um bom dia de trabalho e que vocês aproveitem esse momento, que é um espaço de formação já conquistado, e que esse momento, de fato, venha dialogar com tudo aquilo que nós juntos precisamos dar conta, que é atender os nossos alunos da forma mais eficiente, de uma forma mais qualificada. Eu desejo a vocês um bom trabalho e espero que esse trabalho venha contribuir com a prática pedagógica, com a necessidade que a escola tem apontado e principalmente com olhar atento aos nossos alunos. Desejo a vocês um bom dia de trabalho e uma boa reunião. Grande abraço, passo a palavra então para o PCNP Carlos, que vai conduzir e junto com os demais a formação dessa TPC. Passo a palavra. Olá, bom dia a todos, professores coordenadores, gestores, professores das diversas áreas das ATPCs. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Minha imagem está um pouco prejudicada, mas estamos aqui ao vivo juntamente com os colegas para contribuir com o programa Recuperação e Aprofundamento e trazer algumas sugestões e possibilidades de trabalhos que possam diferenciar e potencializar o trabalho de cada um de nós na sala de aula. Passo a palavra para o nosso colega Lenildo, em seguida a Daniela, ou vice-versa. Bom dia a todos. Como o Carlos já havia dito, PCNP Carlos, eu sou o professor Lenildo José, sou PCNP de Língua Portuguesa daqui do Núcleo Pedagógico, e hoje também venho, neste momento, compartilhar algumas dicas de abordagens que acredito que vai ser de grande valia neste momento de pandemia, em que nós precisamos realmente recuperar os nossos alunos e aprofundarmos em conhecimentos assim tão fundamentais para que eles possam continuar seguindo aí a vida escolar deles. Então, conto com vocês aí nessa parte.
Muito obrigado, eu passo a palavra para a Daniela. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, professores coordenadores. Hoje nós estaremos falando novamente, né, sobre o programa Recuperação e Aprofundamento, nessa parceria aí, eu, o Carlos e o Denildo, né, língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Espero que todos aproveitem, sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar um pouco, né, uma das temáticas aí também, a gente vai falar das metodologias ativas, tá? A gente pede que tenha um pouco de paciência, a gente está com a internet um pouco ruim aqui, estamos aqui na diretoria de ensino, transmitindo com todo o carinho para vocês aí. Obrigada, passo a palavra, Carlos. Objetivos. Não foi apresentado aqui inicialmente, né, o nosso corpo presente da diretoria, responsáveis aqui pela diretoria de ensino Leste 2, conduzido pela nossa dirigente, supervisores que acompanham o núcleo pedagógico, diretor do núcleo pedagógico e os PCNPs que estão fazendo parte desse programa, dessa TPC de hoje, Recuperação e Aprofundamento. Nada impede também que as demais áreas, como vocês que estão na escola aí, envolvidos com as demais áreas, possam integrar-se também às nossas ATPC, as nossas recomendações e possibilidades, tanto como matemática, como biologia, como língua portuguesa, como as demais áreas também de ciências da natureza e ciências humanas que estão aí contribuindo, que estão aí presentes aí nesse horário de ATPC nas escolas. Nós vamos agora aos nossos objetivos. Nós temos aqui o programa, o layout do nosso logo, nosso programa Recuperação e Aprofundamento. Os nossos objetivos são apresentar as temáticas formativas para a situação de atividade no terceiro bimestre, sequência de atividade no terceiro bimestre, referente ao programa Recuperação e Aprofundamento do caderno Aprender Sempre, diversificar metodologicamente suas aulas, levando em consideração as especificidades das etapas, a realização da escola e o contexto híbrido, de forma que venha potencializar a participação e a autonomia e o engajamento de todos os nossos estudantes, e apresentar atividades, sugestões que possam explorar as metodologias ativas. Nossa TPC está começando. Nós temos aqui, só para uma retomada, as frentes do programa Recuperação e Aprofundamento. O currículo com foco sempre nas habilidades essenciais. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que vem aí falando das habilidades como um todo, e as habilidades essenciais que estão relacionadas ao foco naquilo que nosso aluno nosso estudante deve aprender hoje, e o que ele precisa retomar. Temos aqui também os recursos didáticos, são os materiais impressos e digitais que são oferecidos pelas escolas e também constam-se na plataforma da EFAP, os materiais do Aprender Sempre, como também no material do aluno, como do professor. Temos o currículo em ação também, que vem como um complemento para o currículo paulista, para que nós possamos atender a todas as necessidades específicas de recursos didáticos, além de outros que estão sendo utilizados na escola como um todo. A formação, o foco nos usos dos materiais e avaliações, constantemente os centros de mídias vêm trabalhando com as ATPCs, vêm trazendo no repositório as suas indicações, materiais de formação, materiais que possam ajudar e possam possibilitar o nosso trabalho, tanto o centro de mídias como também
núcleo pedagógico da nossa diretoria de ensino, Leste 2, que temos um canal com todas as formações que já foram realizadas e que são realizadas. Nós temos também material de apoio de professores da rede, que vem aí trabalhando possibilitando as novas práticas, trazendo as suas contribuições, os recursos tecnológicos também, que temos a parceria do Centro de Mídias, como também da Diretoria de Ensino Leste 2. Nós temos também como foco o acompanhamento, não deixar ninguém para trás, tanto nós, professores, coordenadores do núcleo pedagógico, sempre realizamos o acompanhamento pedagógico, com a parceria dos professores coordenadores, com a parceria dos PCAI, com a parceria dos supervisores, toda a equipe, toda a rede tem a parceria no acompanhamento para não deixar nenhum dos nossos estudantes para trás. E temos também como foco as avaliações diagnósticas formativas, que são a ADE, que foi a primeira, né, a avaliação diagnóstica de entrada, e a avaliação da aprendizagem em processo. Nós temos aí como destaque no medidor de desempenho primeiro e segundo bimestre, nós já tivemos essas avaliações, e teremos, ao final do ano, a escola já está se preparando também, né, que é um ciclo, é o final do ciclo e início do novo ciclo também, da questão da Prova Brasil, SAEB, né? Nós teremos aí o SAEB neste ano, que também vem contribuindo e vem resgatando toda essa questão do momento remoto, momento pandêmico que nós realizamos, o que nosso aluno deixou de aprender, o que nosso aluno aprendeu e o que nosso aluno precisa resgatar. Por que eu falo ciclo? Porque o SAEB ele é realizado em 2 anos. Como ele é realizado em 2 anos para as turmas de quintos, nonos e terceira série do ensino médio. Então, o fechamento do ciclo 2021 e a partir de 2023 é o novo ciclo, onde todas as demais séries serão avaliadas também. Por isso que eu falo final de ciclo da avaliação, que contempla toda essa questão de currículo, recursos didáticos, formação, tecnologia, acompanhamento, avaliação e com foco no programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos nossos estudantes. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho como que os professores, como todos nós, tivemos um desdobramento a respeito nesse momento aí de ensino híbrido, educação remota, ou atividades, metodologias ativas. Então, eu trago aqui um recorte aqui, realizado pela Fundação Carlos Chagas, o quanto nós nos desdobramos aí nesse período. Tem aqui um recorte que fala: escrever e responder e-mails, ou WhatsApp ou SMS. Nesse período nós tivemos aí um alcance, pelo menos na área nossa da educação enquanto professores, mais de 90%, quase 92% de nós nos desdobramos a tal situação de responder, atualizar e-mails, atividades com alunos via WhatsApp ou SMS, e também o segundo item que nós temos aqui, planejar, preparar aulas com novos recursos e ferramentas. Quantos de nós nos dobramos, nos aprofundamos aí, buscamos esse conhecimento, chegamos aí, basicamente, aqui um percentual de 80% dos professores tiveram essa nova conquista, esse novo rumo, essa nova alternativa e possibilidade de trabalho. Como também ministrar aulas com novos recursos e ferramentas. Todos nós aí, quase 80%, segundo a pesquisa Carlos Chagas aqui, mostra que quase 80% dos professores também repassaram, percursaram todo esse processo, como também assistir e participar de cursos à distância, ou remotamente, ou EAD. Basicamente, 78% de nós passamos por esse processo, como também participar
das reuniões pedagógicas à distância, como agora, nesse momento aqui, nossa TPC em tempo real aqui, ao vivo, aqui 73%, com muitas escolas ainda estão aí se adaptando, voltando aí nesse processo aí, essa transição do híbrido para o presencial, ou vice-versa, né, para que nós possamos aí atender a necessidade dos nossos estudantes e melhorar aí o nosso ponto de vista em relação a todo o nosso aspecto de retorno ao nosso trabalho. E eu encerro aqui como também o apoio e o relacionamento, o suporte à família dos alunos, que muitos de nós nos desdobramos, fomos até as casas, as avenidas, nas casas, fazer a busca ativa, todos os professores, coordenadores, a gestão, fizeram a busca ativa para que nossos alunos estivessem presentes e que não pudesse deixar ninguém para trás. Eu acho que é importante, quando eu trago esse recorte aqui da Fundação Carlos Chagas, o quanto nós nos desdobramos e nós buscamos aí a melhoria contínua para o atendimento dos nossos estudantes e para não deixar ninguém para trás, que é uma das frentes aí do nosso programa Recuperação e Aprofundamento. Eu volto daqui a pouquinho, eu passo a palavra agora para o PCNP de Língua Portuguesa, professor Lenildo. Agora é com você, professor. Pode falar. Ok, obrigado, Carlos. Olá, professoras, olá, professores. Então, dando continuidade ao TPC, eu quero falar, antes de mais nada, das habilidades essenciais que vamos tratar nesses PPTs, tá? Vou ler aqui rapidamente, para a gente não perder muito tempo, nosso tempo é curto. Então, uma das habilidades, participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Eu vou parar a leitura do PPT aqui, ok? Que o outro, na verdade, é mais uma abordagem gramatical. E aí, seguindo, tem aqui também o que nós chamamos de sequências de atividade, tá? Que tem a ver com leitura, né, reconhecimento, letramento, o que o aluno consegue tirar de informação dos textos que ele lê. E você sabe, sinceramente, eu acho isso muito importante, né? Um dos pontos mais fundamentais de uma aula de leitura e interpretação é o que o aluno consegue tirar de informação de um texto e, além disso, o que ele consegue refletir para a vida enquanto leitura do texto. O que ele consegue refletir, o que ele consegue pensar, o que ele consegue compartilhar, o que ele consegue também trazer para a vida dele, as coisas que ele lê na escola. E então eu quero apresentar para vocês um texto que ele tem assim uma... Isso. Então, continuando, eu quero apresentar um texto do Orlandelli, até mesmo para variar, para citar a própria apostila, né, Recuperação e Aprofundamento, que lá eles sugerem assim, eles dão um texto do Machado de Assis, que tem toda uma abordagem histórica, de época, né, pessoas, roupas que as pessoas vestem e outros costumes. E lá na apostila sugere até que os alunos façam uma história em quadrinhos, assim. Eu estou querendo fazer o caminho contrário, tá? O que o aluno consegue tirar de um texto como esse aí que vocês estão vendo? E o que ele pode analisar, o que ele pode trazer para a vida dele de lição, ou interpretação, o que ele pode compartilhar com os colegas em sala a respeito desse quadrinho? O Peixe Grande, tá? É uma página, inclusive uma página de um site muito interessante, que tem lá várias histórias e várias lições, como se fossem fábulas, mas trazendo, de certa forma, uma linguagem literária e muito pertinente, até mesmo a linguagem dos jovens também. Olha só que história interessante. Ele sabe exatamente o que sua presença evoca na mente dos demais. Ele sabe que é o peixe grande.
Desfila exuberância e imponência. Percebe os olhares dos peixinhos em sua direção, uma mistura de admiração e medo. Finge que não vê. O peixe grande se diverte. Os peixinhos o rodeiam mostrando absoluta reverência. Respeito. O peixe grande gosta disso. Certa vez foi questionado se seus feitos... Desculpa, vou ler de novo. Certa vez foi questionado se seus feitos eram reconhecidos em outros mares. O peixe grande apenas olhou e os peixinhos suspiraram admirados. Então percebam aí que o peixe grande e os peixes pequenos, eles convivem dentro de um aquário. Né? E toda essa giganteza, né, desse peixinho aí, tão soberbo, né, tão orgulhoso, aí a gente percebe o quanto é inútil, né? Mas e o seu aluno? O que ele consegue tirar de lições, ao ler ao ler essa história em quadrinhos? Né? Podemos comparar com esse texto, ele pode ser comparado com muitas coisas, né? Inclusive até mesmo com a parte da história, grandes ditadores, ou até mesmo a mídia mesmo, que faz com certas pessoas normais, né? Transforma uma pessoa normal numa celebridade, enfim, ou dá poder, né, a quem não tem poder, ou pensa que tem poder. Professores, percebam as discussões que podem sair da leitura desse texto, tá? E claro, e quando a gente tem toda essa discussão, existe uma plataforma que eu acho incrível, que é a plataforma Kahoot, conhecida de muita gente. E no final dessa TPC eu quero convidá-los, né, a sondar essa plataforma. E assim, enquanto leitura, enquanto interpretação de texto, mas vamos fazer tudo isso com os alunos, mas em forma de game. Vamos fazer então o que chamamos de gamificação dentro desse processo das práticas, das metodologias ativas. Então percebam, né, o aluno, né, quando ele vai responder uma questão, não vai responder com frieza. Ele vai querer estar na frente, ele vai querer torcer, né, para que ele chegue primeiro ao pódio. Então vamos usar aquele texto do peixe para fazer essa interação. E eu convido a todos a participarem. Quem estiver aí vendo esse ATPC no computador, no notebook, tiver aí um celular à mão, melhor ainda, né? Porque você vai poder participar desse jogo com a gente também, tá? O outro texto que eu sugiro para vocês abordar os alunos é esse aí, chamado Trabalhadores do Brasil. E conta a história, né, de um rapaz que ele é um pintor de quadros, ele não é registrado, e ele tem, assim, uma admiração muito grande por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que ficou conhecido na história como o presidente que mais trouxe benefícios, mais trouxe direito aos trabalhadores. Ele tinha até um jargão famoso, né, Trabalhadores do Brasil. E seria muito legal, seria muito interessante chamarmos o professor de história, né, ele que está sentado lá no canto da sala agora, chamarmos ele para a nossa conversa também. Porque seria de extrema importância a participação de um professor de história neste momento para explicar para os alunos a Era Vargas. Assim, né, em poucas palavras, conversa de amigo, né? E assim os alunos, eles até entrariam mais na história. Então, até imitando assim a minha apostila de recuperação e aprofundamento, esse texto traz algumas palavras antigas, né, como bonde, alpargata. Ele traz assim palavras antigas, porque o momento aí é um momento também mais lá para os anos 40, anos 50, tá, que se situa essa história. Então, assim como a apostila sugere, um texto que tem uma marca, né, da história. E é por isso que eu sugiro assim que traga um professor de história para falar da Era de Vargas, assim, rapidamente, para que o aluno possa associar que o personagem, apesar de gostar tanto do Getúlio Vargas, ele não vai participar, ele não vai se beneficiar dos direitos que o presidente conquistou para os trabalhadores, que torna a história ainda mais comovente. Tá certo? Então, em seguida, o próximo PPT é uma abordagem de leitura mesmo, né? E ela segue um padrão até de provas externas que os alunos aí virão a fazer futuramente. E aqui no caso, precisamente, né, vou ler aqui o trecho, tá? Era especialista em colorir retrato e fazer caricatura em 5 minutos. Em 5 minutos aí temos um termo, né, uma locução adverbial que demonstra tempo. Mas aí, na leitura e na interpretação, será que é só mesmo tempo? Existe outra conotação? Então é algo para você refletir com o seu aluno.
e até, né, ver assim o que ele acha, né, que esses 5 minutos é somente tempo, ou 5 minutos vai além disso, tá? Se pode substituir por outro termo. Então, a gente vai abordar o aluno de modo que ele também vai refletir sobre a questão da abordagem gramatical de uma forma mais contextualizada, que assim funciona mais assim, né? Pode mostrar a resposta? Foi. Obrigado. Pode passar para a seguinte. Tá, professoras, professores, se eu estiver andando muito rápido, aí vocês podem me barrar, tá? O que a intenção agora é mostrar um tipo de pergunta, não é nem me aprofundar muito na questão, né? Porque, perdoe aqui o PCNP, mas eu não quero, assim, ensiná-los, né, a abordagem hoje, né, a abordagem, não ser ensinados a dar uma aula de leitura e interpretação. Na verdade, a abordagem hoje seria mais uma sugestão de uma abordagem mais prática, de uma abordagem mais voltada para as metodologias ativas, tá bom? Uma hora a gente se reúne aqui, né, e vamos ler textos mais longos, vamos discutir outras abordagens aqui no núcleo pedagógico. Eu vou ter todo o prazer de explanar isso com vocês, tá? Então, o homem estava sentado no tamborete rústico com os joelhos cruzados e a cabeça baixa. E mais uma pergunta, né, que vai abordar a leitura e interpretação do aluno, e esses 5 sintagmas, essas 5 afirmações, vai fazer ele refletir e dizer o que está correto e o que não está correto. Ok? Também é um tipo de abordagem mais tradicional, eu sei, mas apresentado aqui de uma forma mais assim, mais diferenciada, né, com a cara dos jovens, né, com esses efeitos especiais que chamam tanta atenção deles. Então, essa foi a parte, né, do ensino fundamental que eu quero sugerir aos professores. Mas aguarda aí, que no final dessa TPC, eu quero chamá-los a atenção novamente daquela história em quadrinhos, para que nós possamos fazer lá o jogo lá de perguntas e respostas da plataforma Kahoot, tá bom? Agora eu quero falar um pouco sobre o ensino médio. Tá. Antes da gente passar para o ensino médio, aqui algumas sugestões de abordagem do que eu falei agora há pouco. Podemos sugerir, né, que os alunos transformem o trecho do conto numa história em quadrinho. Né, tem aluno que gosta de desenhar, ele consegue se expressar melhor, né, com desenhos. Outros conseguem até mesmo gravar áudio, né? O professor pode até fazer um vídeo minuto com eles, né? Eles podem se organizar em casa e fazer um vídeo minuto, fazer um podcast também. Se preferir um vídeo representando a cena, seria muito interessante se convidássemos o professor de história para participar da aula e falar um pouco sobre Getúlio Vargas e os direitos adquiridos pelos trabalhadores. Foi o que eu já havia citado anteriormente, tá? Professores, né? E um recado para vocês. Pode. Tem um livro que está na moda, né? Que está bombando agora aí, né? Falam muita coisa sobre esse livro. Se chama Quarto de Despejo. É um livro para o professor ler, tá? Uma história de uma favelada, né? De uma senhora que conta lá um diário falando lá da vida dela, das dificuldades de trabalhador e de pessoa humilde que ela era. É impressionante que uma pessoa, né? Que vive todos os problemas sociais possíveis, ela ainda sentou lá e escreveu um livro. Imaginem só, né? É o relato real, né, de Dona Carolina Maria de Jesus. E esse livro agora vai ter até uma peça de teatro online, né? E ele está bombando, né? Como diz os jovens, tá? Mas é mais uma leitura voltada para o professor. Uma hora aí, quem se interessar por essa leitura, tá? Eu recomendo. Tudo bem? Agora sim. Agora vamos falar do ensino médio. E eu fui buscar, inclusive, uma habilidade que está lá na apostila da segunda série. Então, é a sequência da atividade 2, né? Tá? Assim como foi também a sequência da atividade 2, volume 3, do ensino fundamental, tá? Do 9º ano. Eu vou repetir também aqui para o 2º ano. Então, o que acontece lá, né? Qual que é a habilidade aqui relacionada? Identificar em manifestações culturais, individuais ou coletivas, elementos estéticos, históricos e sociais. Distinguir as marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, o professor de português, vou parar aqui também, tá? Mas o professor de português,
né, professora, já percebeu que eu estou falando aí de escolas literárias. E, neste momento, a apostila ela vai privilegiar o movimento chamado romantismo. E, mais uma vez, professoras, professores, com todo respeito, eu não quero ensinar ninguém a dar aula de romantismo, mas o que eu quero sugerir é uma outra abordagem. Vamos discutir as características do romantismo usando a vivência do aluno, né? O que é romântico para ele hoje, né? É fácil chegar neles com essa palavra, o romantismo, né? O romantismo de hoje, de agora, o moderno, o romantismo de antigamente, né? Do tempo dos pais, o romantismo do tempo dos avós, o romantismo do tempo dos românticos, né? Que seria aí a grande sacada da aula, né? Então, passo pelos indicadores. E então, nós vamos fazer agora o que chamam de sala de aula invertida. Então, nesse contexto híbrido, aí lá na sala, aí em casa, o professor sugere que o aluno lá em casa lá faça uma pesquisa sobre as características do romantismo de uma forma geral, né? Foca ele até mesmo nas 3 fases do romantismo brasileiro, que é muito rico, né? A gente gosta muito, né? E o aluno vai lá em casa ler um texto lá direcionado a essa pesquisa. E aí o professor espera ele na sala de aula. Então, propôs aos alunos uma pesquisa sobre a época literária que ficou conhecida como romantismo. Os alunos deverão pesquisar os principais autores e obras, né, além das características que definem esse período. Como foi o romantismo do Brasil e Portugal e quais as influências do período romântico nos tempos atuais. Onde podemos reconhecê-lo? Então, o aluno faz essa pesquisa, né? É uma coisa meio fria até, né? E aí, na aula seguinte, lá, e quando estão todos reunidos na sala de aula, o professor retoma, né? Essa tabela que está aparecendo agora aí é até o clássico, né? Até a abordagem clássica, que sempre que a gente passa para uma nova escola literária, a gente compara com a escola anterior, né? Mas, como eu disse, não é o momento para fazer isso, né? Nós estamos falando de abordagem. Então, eu passo para o PPT. E o que eu vou sugerir ao professor, como abordar o aluno que já vem aí com a cabeça cheia de características do romantismo? Vamos fazer um jogo pedagógico, é mais uma vez uma gamificação. E a gente pode fazer tudo isso no PPT mesmo, né? E é uma ideia que foi tirada do livro Camargo e Darvos, né? E Darvos. Foi uma sugestão também do Centro de Mídias também, que eu achei muito interessante, e queria compartilhar essa ideia com vocês. É claro que lá no Centro de Mídias apresentaram o deles, e nós aqui do Núcleo Pedagógico fizemos o nosso. Então, todo mundo conhece a história da Bela e a Fera, o seu aluno também. E quando ele vê a Bela e a Fera, então a gente vai começar a puxar aquelas características do romantismo que ele leu, e que talvez não ficou tão claro para eles. Então, o que o professor fala para o aluno? Olha, do ponto de vista, né, do que você aprendeu quanto às características do romantismo, o que você leu sobre as características do romantismo. Então, o que você está enxergando aí? Está enxergando aí uma moça bonita, né, então é o belo, né? Está enxergando também um homem horroroso, né? Que é a fera. Então, eles se olham, eles têm sentimento, têm um amor aí, aquele plano de fundo, aquela caracterização lá de fundo do cenário, porque o cenário, ele também faz parte das características do romantismo, né? Quando você vê lá uma floresta, numa história do romântica, ela não só está ali fria, né? Ela também faz parte do contexto. Ela representa todo o sentimento, toda a característica de um personagem. Caminha junto com ele. É por isso que eu lembro muito do Avatar, né? Eu acho incrível aquele filme, né? Depois eu falo mais do Avatar, que agora não é o momento, mas tudo ali se conversa, inclusive os cenários se conversam com os personagens, tá? Então, o aluno possivelmente vai dizer, né, que é o belo, idealizado, o sentimentalismo, o grotesco, a Idade Média, imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher. Subjetiva, né, pessoal, né, muito particular. Que não tem aquela frase que ama o feio, bonito lhe parece? Eu tenho certeza que o monstro aí, a fera, com o tempo, pareceu bonito para Bela.
Até hoje tem esse ditado, né? Que ama o feio, bonito lhe parece, né? O seu aluno pode até dizer isso na hora. Então tente explorar essa imagem, né? Ele vai lembrar de quando era criança, que viu a Bela e a Fera. Com certeza vai trazer muitas imagens, muitas coisas, assim, muitas ideias que pode ser falado, pode ser discutido na sala, tá? E aí, né? Então, mais uma vez, de acordo com os estudos, com as características do romantismo, podemos afirmar que as duas figuras abaixo exploram a mesma conotação, representada por símbolos que expressam sentimentalismo. Então, aí aqui o lance é verdadeiro, falso ou discutível? Verdadeiro, falso, todo mundo conhece. Agora, discutível que é a ideia, né? Discutível que é o pulo do gato. Você vê aí o símbolo do coração vermelho, né? A paixão, trespassado por uma flecha. Todo mundo lembra do Cupido. Todo mundo lembra de alguém apaixonado. Mas do lado não, do lado o pessoal vai lembrar daquele filme horroroso do Drácula, né? Do jeito como Van Helsing matava o Drácula, que era justamente com a estaca trespassada na testa dele? Não, no coração dele. Então percebam, gente, que para matar um vampiro, apesar da cena ser grotesca, mas é justamente a representação de uma pessoa apaixonada. Então, é verdadeiro, é falso ou é discutível? Discutível, né? Então, a partir desse momento, nós vamos entrar nas características do romantismo de uma forma que o aluno ele vai falar assim, puxa, eu nunca pensei nisso. Eu assisto filme de vampiro, eu vejo matando o vampiro a rodo, mas eu nunca imaginei que é o símbolo do amor que está sendo tratado ali. E eu quero deixar claro também, gente, estou com o Drácula aqui, né? Eu não sou tão grotesco assim não, viu? Eu sou uma pessoa mais alegre. Mas eu estou usando personagens da literatura americana, norte-americana, inglesa, né? Drácula inglesa, né? Porque para a gente fugir um pouco do brasileiro, mas para vocês verem que tem aí as características, sim, do romantismo cravado aí nesses personagens, tá? Então, depois que ele estudar lá as características do romantismo, ele pode afirmar que Drácula é um personagem romântico? Pensa bem, ó. Drácula é pálido, assim como uma mulher romântica. Drácula tem cabelos negros, assim como uma mulher romântica. Drácula gosta da noite, né? Drácula é uma figura essencialmente sentimental, sensual. É verdadeiro quando afirmamos, né? É falso, verdadeiro ou discutível? É puramente verdadeiro dizer que Drácula é um personagem romântico, né? E aí você vai mostrar para o aluno que ele que estudou as características, né? Que esse personagem bizarro que ele conhece, que ele já matou tantas vezes, né? Ele é um personagem romântico, sim. Aí, né, Lenildo? Mais gente feia aí no PPT, né? É porque eu tive que fazer um apelo, né, a outro romantismo, mas eu tenho certeza que faz parte do mundo do seu aluno. Então, Mary Shelley, o Edgar Allan Poe, né, o Frankenstein, que agora tem até filme de ação, né? Frankenstein vestido igual Lampião, dando tiro, dando chute, né? Que os alunos gostam também. E o Gato Preto, o Black Cat, que eles também gostam tanto. Aí tivemos uma Sexta-feira 13, já tem até gente falando que é do mundo animal, né? Que são militantes que defendem os direitos dos animais, querendo desmitificar o Gato Preto, né? Querendo tirar o Gato Preto do azar e tudo mais. Tudo isso aí é discutível, tá? Mary Shelley e Edgar Allan Poe não são considerados autores românticos por seu conteúdo fictício e de terror. Verdadeiro, falso ou discutível? Eu vou dizer que é falso, gente. Né? Mary Shelley, ela foi a primeira pessoa a escrever um romance de ficção científica. E por que tem um grotesco e o belo no romantismo? Porque é Deus que é a base, né? Quanto mais próximo de Deus, o homem fica perfeito. Quanto mais afastado de Deus, o homem se torna grotesco. Então, a base do idealismo, do romantismo, é a religião. Ok? E aí, para terminar minha fala, eu quis brincar um pouco aqui com criador e criatura, tá? Então, as figuras abaixo representam personagens criados a partir de modelos que descrevem o herói definido pelos românticos. Se a gente vê lá o Cavaleiro Negro, ok, né? Nós temos Eurico Presbítero, nós temos o medievalismo no plano de características do romantismo.
Romeu e Julieta dispensa comentários, né? É o amor mais bonito, né? Que é o jovem, é o amor idealizado. E Batman e Robin, aliás, esse não é o Robin, esse aí é o Bob Kane, o criador do Batman. É o grande criador do Batman. O criador do Batman foi buscar a figura do Batman num cavaleiro medieval, no Zorro, personagem romântico, e até no morcego do Draco, até no morcego, né? Daí a aparência dele. E é claro que ele não é verdadeiro, não é falso, mas é discutível, né, dizer que Batman, apesar de não ser aí um personagem romântico, mas ele foi assim inspirado em características do romantismo, ok? Então esse é o tipo de abordagem que eu sugiro aos professores, professoras, e tenho certeza aí que espero, né, aliás, né, que possa vir a ajudar vocês aí no trabalho árduo aí de retomada de conceitos. Um abraço. Agora eu vou passar a palavra à professora da PCNP de Ciências e Biologia, Ciências da Natureza, Daniela. Sempre bom, né, ouvir o nosso amigo Lenildo falando aqui. Eu adoro, né, as conclusões dele aqui, adoro ouvir ele falando. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Bom, agora nós vamos começar a falar, né, sobre a parte de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza e suas tecnologias, tá certo? A gente partindo lá do eixo formativo, onde a gente tem ali como foco principal a trabalhar a educação ambiental, né? Tanto nas ciências como na biologia, na química, na física, né? Porém, hoje nós só vamos tratar de ciências do 9º ano e biologia até o 3º médio ali, falando um pouco sobre a sequência de atividades 2, né? Que é o objetivo aí da nossa formação de hoje. Porém, né, nós tivemos transmissões sobre o novo ensino médio na semana que a gente ia trabalhar a sequência didática 1, então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre elas também, tá bom? Lá no eixo formativo, né, a gente tem ali ciências, a gente falando de biodiversidade, conservação da diversidade, e em biologia a gente falando um pouco sobre evolução, as teorias de origem da vida, enfim. Pode passar, Maurício? Obrigada. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades essenciais aí de ciências da natureza. Então, eu trouxe duas aqui para a gente discutir um pouquinho, né? Propor estratégias aí de uso sustentável dos espaços relacionados, né? As áreas de drenagem, de rios e tudo mais. E a outra habilidade, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade, né? A gente tem visto, lá no Currículo em Ação, a gente tem muitas atividades, utilizando aí as metodologias ativas, de sala de aula invertida, e tudo isso, né? Hoje, eu trouxe aqui como sugestão de atividade para vocês, uma atividade do Currículo em Ação, a gente, né, adaptou ele para o Kahoot também. O Lenildo, ele falou do Kahoot lá no comecinho, né? E aí eu peguei essa sugestão de atividades para ciências da natureza também, para a gente se apropriar dos conceitos aí, os alunos podem trabalhar esses joguinhos aí para fixação desses conceitos também. Pode passar, Maurício? Então, no próximo slide, né? Isso. Então, ali, ó, eu trouxe aqui uma atividade, né, do Currículo em Ação, do caderno do aluno ali do 9º ano, falando disso daí, né, justamente da diversidade biológica, conservação da biodiversidade. Nos anos iniciais, a gente já começa a fazer essa discussão lá também com eles têm uma atividade lá no caderno do aluno também, falando, né, sobre essa biodiversidade, falando aí das abelhas, da polinização e tudo mais. Então, nesse
contexto aqui, eu peguei essas questões, justamente esse assunto, e transferi lá para o joguinho, para o Kahoot, e aí o Maurício vai passar aí para vocês um videozinho, né, desse joguinho aí que eu montei aí para mostrar como sugestão de atividade para vocês. Aqui o aplicativo Kahoot, eu deixei aqui no celular. Aqui eu já entrei, né? Eu comecei a fazer aqui um joguinho, né, sobre diversidade biológica e consolidação da biodiversidade. Aqui uma fotinho aqui que eles utilizam, né? Também no aplicativo. E aí aqui, né? Aqui eu tenho a minha inscrição. Aí se eu quiser jogar, né? Eu preciso ter um PIN, que isso vai ser enviado para os alunos. Por exemplo, se eu quiser enviar para algum aluno aqui, ó, eu compartilho aqui, ó, pelo WhatsApp. Vai o PIN, né? Vou compartilhar aqui comigo mesma. Não, para mim eu escuto. Para jogar, né? Eu posso fazer isso. É que tá cortando. Né, eu vou voltar lá no Kahoot para mostrar para vocês. Você que é professor, você consegue, né, entrar para fazer as alterações aqui, né? Você pode mudar o nome, a foto, enfim. Ou você adicionar perguntas, né? Então eu coloquei aqui a primeira pergunta do quiz. Eu estou montando um quiz aqui para os meus alunos. Qual a definição do termo extinção, né? Então, criação, nascimento, crescimento populacional, desaparecimento, né? Então, aqui já está com a setinha aqui da questão, né, correta, a resposta correta você coloca lá, porque o seu aluno, quando ele vai jogar aí esse joguinho, né, aí ele vai, quando ele acerta, né, então aparece aí, resposta correta. Segunda questão, eu coloquei aqui, né? Fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, chamado, né? Aí já tá colocado aqui bonitinho. Fiz uma outra questãozinha aqui, com as alternativas. E aí, se eu quiser, por exemplo, colocar mais uma, né? Mais uma questão aqui, ó, do quiz. Ele vem aqui, aí você toca aqui para você colocar a pergunta. Você tem aqui o tempo estimado, né, para cada pergunta, se for aumentar esse tempo ou diminuir. E aí você coloca aqui as respostas, né, para o teu aluno ele entrar no quiz aí. Tá bom, pessoal? Uma sugestão aí de atividades para vocês, de gamificação. Voltamos, pessoal. Gostaram aí do videozinho? Eu gravei aqui do meu próprio celular mesmo, então por isso ficou pequenininho, né? Mas é só para vocês terem uma ideia. Depois eu e o professor Denildo, no final, se der tempo, a gente vai fazer essa interação aí com vocês. Até nós vamos mostrar aí para vocês aí como se joga, né, o Kahoot aí, tá bom? Pode passar, Maurício, o próximo. Então, a próxima sequência de atividades, né? Não, a gente já viu aí, né, o videozinho, né, do Kahoot, tá bom? Então, a gente usando aí a metodologia ativa de gamificação. Essa habilidade aqui, essencial, né, já é de biologia. Então, olha lá. Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas, culturas, para comparar as distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida na Terra, né? O objeto de conhecimento são as teorias científicas de origem da vida, né? E as teorias de evolução. Pode passar.
Então, lá nessa sequência de atividades, né, como eu falei com vocês, a sequência de atividades 1, a gente não conseguiu tratar elas por causa daquelas formações do novo ensino médio, mas aí a gente pode utilizar essa sequência 1 aí, das origens de origem, das teorias de origem da vida, né, primeiro falando sobre a sala de aula invertida. Então, lá no caderno do aluno também, né, ele coloca essa sugestão de atividade aí, né, para utilizar essa metodologia. Pode passar, Maurício. Então, ó, lá no caderno do aluno, né, no São Paulo Faz Escola, também do terceiro médio, e tanto no Aprender Sempre, também no material Aprender Sempre, que nós temos todos esses materiais, nós estamos utilizando, né, o Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre, tá? Então, o currículo, ele é uma espiral, então a gente encontra o mesmo assunto, o mesmo tema em vários cadernos, em várias séries diferentes. Tanto é que se a gente olhar lá na habilidade, então a habilidade de Ciências da Natureza está lá, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Pode passar, Maurício? Então, nessa atividade aqui, que eu tirei do caderno do Currículo em Ação da primeira série do ensino médio, ele fala aqui, ó, para utilizar, né, dentro daquela habilidade, ó, EM 13, CNT 201, né, ou seja, ensino médio de 1º ao 3º ano de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a gente vai utilizar aí a sala de aula invertida como metodologia, né, para investigar essas teorias sobre a origem da vida. No próximo slide, eu fiz um esquema, né, utilizando, né, trazendo essa metodologia do exemplo anterior, para a gente trabalhar também uma outra metodologia chamada rotação por estações, né? Então, onde o professor pega um mesmo tema, ele divide isso em tópicos, né? Ele monta estações dentro da sala de aula, ou mesmo no ensino remoto, ele pode fazer isso também, né? A gente está falando do ensino híbrido, tá? Então, para cada estação, ele coloca um tópico diferente, e aí os alunos, eles vão circulando, né, por todas as estações aí. No final, ele ainda consegue fazer uma discussão, uma argumentação com os alunos, né? Divide também esses alunos em grupos por tópicos, pode ser no ensino remoto ou no presencial, ele pode usar essas metodologias, e aí ele utilizar o que a gente chama de design thinking, né? Que é essa argumentação aí. E colocar cada um para defender a sua tese, a sua teoria aí, né? De origem da vida. Pode, né? Então, aí eu peguei, né? No final aí, utilizando todas essas metodologias ativas, a gente pode pegar num único tema, que eu peguei esse daí, nessa sequência de atividades 1, por exemplo, falando das teorias de origem da vida, primeiro usando a sala de aula invertida, depois usando a rotação por estações, né? E depois usando o design thinking aí também, tá? A gente enfatiza que essa sala de aula invertida também, o professor, ele como mediador, a gente, como sugestão, a gente pede para que essa pesquisa seja direcionada, né? E o professor faça, de repente, um questionário antes, para que eles pesquisem os assuntos principais, né, para que não se perca aí na sua pesquisa, porque os alunos não se percam aí na sua pesquisa. Pode passar, Maurício. A SA2, né, a habilidade essencial aí, ela fala sobre identificar os mecanismos geradores de mutação e recombinação, né, os fatores orientadores aí de seleção natural, né. Então, depois de fazer essa pesquisa sobre as teorias de origem da vida, os alunos, eles vão tentar reconhecer aí, né, esses vestígios aí, essas evidências do processo de evolução, né. E lá na sequência, né, nas atividades, nas sugestões de atividades que eu trouxe do caderno, eles falam, né, como que os cientistas remontam a história, como que eles
né, descrevem, né, olha, houve evolução, não houve. Pode passar, Maurício. Então, a gente vai estudar isso daí, nessa sequência de atividades 2, né? A forma como os cientistas recompõem a história evolutiva. De que forma, né? Através do estudo dos órgãos, né? Dos órgãos vestigiais. A gente sabe, por exemplo, né? Quando a gente fala disso daí, de órgão vestigial, a gente fala, por exemplo, que o nosso apêndice, né? O apêndice do mamífero, ele é um órgão vestigial, né? Os cientistas, a gente fala que é um órgão vestigial. Por quê? Porque ele é só um vestígio do que um dia já existiu, como se nós tivéssemos 2 intestinos, né? Alguns mamíferos ainda têm isso, né? Os coelhos, por exemplo, alguns roedores, eles têm 2 intestinos aí. Então, se diz que o apêndice é um órgão vestigial, né? E os órgãos que são homólogos e análogos também, né? Então, uma asa, por exemplo, ela serve no inseto, ela serve para voar, no morcego também serve para voar, né? Mas eles têm características embrionárias diferentes, certo? Então, a gente vai remontar isso daí. Para essa atividade aqui, a sugestão é o uso de mapas mentais para fixação justamente desses conteúdos aí também. Eu trouxe aqui, né, mostrei aqui mais ou menos um mapa mental que eu estava tentando produzir aqui, mas eu pesquisando, eu achei vários aplicativos, então eu citei só alguns deles aqui. O MindMeister, o GiveMind, o Geniali, o Canva também dá para fazer, né, dá para utilizar aí, para a produção de mapas mentais, né? Então, o mapa mental é esse diagrama que ele pode ser confeccionado tanto em aplicativos como manualmente. Eu acredito que para os alunos, para eles fixarem mesmo, o manual seria perfeito, né? Porque eles estão fazendo, mão na massa ali, né? Produzindo o seu próprio mapa mental, tá? Pode passar. Então, aqui eu trouxe, né, um exemplo aqui de um mapa mental, falando dessas evidências da evolução, os fósseis, né, desde a produção dos fósseis, as evidências de órgãos vestigiais, analogia, homologia, né. Também trouxe uma atividade do caderno do aluno. Pode passar, Maurício. Falando justamente disso, de analogia e homologia, né, olha. Então, lá, um inseto, né, uma libélula ali, a asa dela é igual à asa do morcego, ela tem a mesma função, ela serve para voar, né? Mas, na verdade, as características embrionárias da asa do morcego, elas são iguais, por exemplo, à nadadeira de uma baleia, porque os dois são mamíferos, né? Então, vieram da mesma origem embriológica aí. Tá bom, pessoal? Aqui eu me despeço de vocês e eu vou passar a palavra para o PCNP Carlos, que vai dar continuidade aí à TPC de hoje. Espero que fiquem com Deus, vocês todos, e que tenham gostado aí da nossa ATPC de hoje. Obrigada. Obrigado a você, professora Daniela, e você vai voltar, você e o Lenildo, professor Lenildo vai voltar para desenvolver o Kahoot, sabe por quê? Eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal está pedindo as atividades de Kahoot aqui. Estamos aqui só comentando rapidamente, temos aqui 95 pessoas, 95 colegas das escolas da nossa diretoria de ensino Leste 2, e eles estão comentando, quero o Kahoot, o professor Dárcio Santos fala que ele quer ver o Kahoot, o professor Hugo Vasconcelos, ele fala assim, ele fala excelente contribuição de Darwin é tudo. Tem vários comentários de vários colegas. Vocês, no momento, tiverem a oportunidade de analisar aí nosso YouTube aí, que nós estamos ao vivo, é de grande extrema importância para nós. Estamos muito felizes. Tem um número aí de aproximadamente 90 pessoas, mas já satisfaz basicamente muito a nossa formação para que nós possamos acrescentar e dar continuidade aos demais. Então, vamos ao que segue agora, matemática. Eu trouxe aqui também o recorte de algumas situações de atividade, sequência de atividade, que o caderno Aprender Sempre
propõe para cada ano e série. Então, eu trouxe aqui para os anos finais, do 6º ao 9º ano, o que ele pede para que seja reforçado, que seja feito um reforço enquanto recuperação e aprofundamento. Por exemplo, no 6º ano, ele vem dizendo aqui compreender, comparar, ordenar e resolver problemas que envolvem as frações sem o uso da calculadora. Ou seja, o professor pode utilizar esse desdobramento ou essas atividades em relação às frações, com disco de frações, com outros usos, com uso de metodologias ativas, como também trabalho em grupos, como também material dourado, ou até mesmo o uso do Kahoot, ou outras possibilidades que podem desenvolver aí essas questões. A Escola Aurélio falando aqui para nós, essa equipe sempre com ótimas formações. Parabéns, obrigado, Escola Aurélio, obrigado às demais que estão presentes também. No 7º ano, nós estamos aqui que resolver, elaborar problemas que envolvem porcentagens com base na ideia de proporcionalidade. Olha que legal, quando eu falo de porcentagem e proporcionalidade ao mesmo tempo. No 7º ano, temos aí algumas sugestões de sequência de atividade que envolve o professor, que envolve o aluno e que vem aí trazendo atividades que podem contribuir e melhorar o desempenho dos nossos estudantes. No 8º ano, ele vem com a característica, aqui um recorte, né, de resolver e elaborar também situações, problemas que envolvem grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade, volume, cálculo de medida e volume de blocos retangulares, que também podem ser trabalhados com metodologias ativas, até mesmo com sólidos geométricos, com aqueles blocos lógicos que existem, que algumas escolas ainda têm e que podem ser adaptadas ou podem ser construídas também nesse momento de ensino híbrido, ou também podem ser adaptadas aí ao uso das metodologias ativas, nos diversos jogos e possibilidades. A princípio eu não trouxe nenhum aqui, mas como existem várias possibilidades, várias sugestões, é o que eu tento, assim, passar para com que cada colega, né, porque nós buscamos sempre a questão também da formação continuada, e no caso, assim, no presencial, oferecer uma oficina nesse formato com essas sugestões que estamos citando aqui no momento. E no 9º ano, também compreender aqui os processos de fatoração, expressões algébricas, com base nas relações em produtos notáveis, e vindo aí também para a construção futura aí da função e da equação que desenvolvemos mais aí no ensino médio, como mostra claramente aqui no próximo PPT, no próximo slide. Então, eu trago aqui esse recorte de uma sequência de atividade que ela tem como objeto de conhecimento funções e representações numéricas algébrica e gráfica, de objetos algébricos, quer dizer, na representação algébrica e gráfica, que também é de uso e pode ser trabalhada nas outras anos e séries. Como vocês observam aqui, esta é uma habilidade essencial do 9º ano. Eu retomo aqui a falar o código alfanumérico. EF significa ensino fundamental, 09 pertencência ao 9º ano, MA matemática e 06 a competência, que ela vem compreendendo funções como relações de dependência inversa ou entre duas grandezas ou variáveis, e temos também a articulação dos materiais que nós podemos observar aqui ao seu lado direito, que vem dizendo aqui no volume 2, na situação de aprendizagem 3, que é o nosso caderno Aprender Sempre, que estamos desenvolvendo, né? Estamos em estudo, mas também que ele pode ser utilizado para outros anos e séries, como para os anos finais e para o ensino médio. Então eu vou trazer aqui uma abordagem de função que pode ser trabalhada tanto no 9º ano, como na primeira e como na segunda série do ensino médio, como nós mostramos aqui nesse PPT. Para a primeira série, nós temos que compreender as funções como relações de dependência, o nível que é entre duas variáveis e representações numérica, algébrica e gráfica. Na segunda série, compreender a construção de gráficos, funções de primeiro grau e segundo grau. E na terceira série, nós sabemos que
temos aqui resolver, elaborar situações e problemas que envolvem as relações de proporcionalidade direta e inversa em contextos socioculturais. Na realidade, estamos falando aqui para todos de função. Se nós observarmos o caderno da terceira série do ensino médio, relativo ao terceiro bimestre currículo paulista, nós temos lá estudo e análise de funções. Então, a função, nós temos ali o desdobramento dela, que inicia desde o 9º ano, ela percorre aí, de fato, aí, no ensino médio, até a análise também e representações de gráficos como um todo, para que nós possamos aí ter essa articulação do currículo, também do aprender sempre, como o currículo em ação, e também a integralidade de outras áreas também. No próximo PPT, ou próximo slide, nós temos aqui um exemplo de uma função. Normalmente, né, as pessoas falam f de x é igual a 2x menos 3. Nem sempre todos os professores de matemática sabem claramente o que eu estou falando. Eu preciso falar f de x, eu posso falar g de x, a de x, b de x, eu posso usar a nomenclatura algébrica que eu achar viável e melhor. Então, aqui eu tenho um exemplo, ele não está muito visível no momento, mas ele fala que os valores que representam a x, que ele também é feito o cálculo com 2x menos 13. Então, ele tem aqui, como exemplo, aqui uma reta de forma crescente, que são os primeiros momentos que os alunos, após descobrirem lá ou trabalharem um plano cartesiano, no próximo momento ele já inicia-se com o estudo das funções para desenvolver aí outras situações relativas aí à análise de funções ou gráficos como um todo. No próximo PPT aqui, eu trago também de forma integrada, né? O crescimento, vem muitas questões aí na primeira e na segunda série do ensino médio, falando de crescimento bacteriano. Ele é mocinha ou é vilã? Então, nós sabemos aí que pode ser utilizada na questão de função crescente, função exponencial, também na questão de proporcionalidade, de probabilidades. Aqui nós trazemos aqui uma colônia, né, de bactérias que podem ser trabalhadas ou investigadas através de gráficos ou de funções representativas através das representações algébricas e entre outras situações que nós temos aí, como integrar a área de matemática com outras áreas, além de ciências da natureza, mas também outras situações. No próximo PPT, agora eu peço um pouquinho de paciência, eu quero que vocês possam participar, né, aqui no chat, para nós, aqui uma interação. Qual o modelo de atividades que seus alunos mais gostam? O que eles comentam sobre esse tipo de atividade? Essas atividades que eu mostrei anteriormente, quando eu trago ali o estudo lá da colônia das bactérias e falando também dos gráficos. Eu gostaria que alguém pudesse esclarecer ou participar aqui no chat para que nós possamos aí interagir e ter a participação também dos nossos colegas aqui que estão aí participando da nossa formação. Vou dar um tempinho aqui de uns 30 segundos, mais ou menos. Eu sei que pelo YouTube tem um delay, tem um tempinho que demora, mas se não conseguir agora, ou eu, ou algum colega puder fazer a interação. Então, nós temos atividades que podem ser utilizadas através de metodologias ativas, através do Kahoot, como também rotações por estações, utilizam também o Canva, o Geniali. São N possibilidades que foram aí e que estão sendo desenvolvidas aí para trabalhar de forma de gamificação, as nossas aulas, que atrai, nós já percebemos que atrai melhor os nossos alunos no nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho aqui uma participação aqui da professora Abigail,
Vila Nova Gomes, nossos alunos gostam muito de gamificação. Isso mesmo, professora, muito de gamificação. Então, nós precisamos explorar, trazer esses benefícios, essas contribuições aí, para que nós possamos aí atender a expectativa dos nossos estudantes e trazendo também o contexto aí do currículo, que são as habilidades essenciais. No próximo slide, o próximo PPT, nós trazemos aqui um recorte também de uma situação da primeira série do ensino médio, nas aulas 7 e 8 do Aprender Sempre, onde ele fala aqui em resolução de problemas utilizando o significado de funções. Então, normalmente, nós temos em cada sequência de atividade os objetivos das aulas, né? Aqui, no caso, é interpretar situações, problemas descritas nas funções apresentadas por meio dos seus diferentes registros e representações. Sim, diferentes registros e representações, do qual nós vamos analisar as situações que envolvem as relações de funções entre duas áreas, e aqui eu trago para nós, no próximo PPT, um recorte de uma atividade que está também no Caderno Aprender Sempre, e que foi também uma atividade da AP, não me lembro qual edição, mas de 2017, que ele fala de uma questão de função a respeito do cabelo humano. Vamos lá? O que ele diz aqui? Retoma, por favor, o anterior. Ok? Então ele diz: o cabelo cresce num padrão contínuo de crescimento conhecido como ciclo de crescimento. Sabendo disso, Nair, em janeiro, após ter cortado o cabelo, resolveu acompanhar o crescimento e assim registrou todo mês um gráfico e suas medidas. Então, nós sabemos que ela cortou o cabelo no mês de janeiro, então ela foi até o mês 6, analisando o crescimento, né? Ela parou em janeiro, ela foi analisando o crescimento a cada mês. E foi feito o quê? Ela observou neste gráfico aqui, como agora no próximo PPT, que foi feito um registro que a cada mês o seu cabelo cresceu aproximadamente 1,4 centímetros. Então, ela fez um cálculo aqui. Então, em janeiro, registrou dos 3 centímetros que após o corte, notou que seu cabelo cresceu 7 centímetros em 5 meses, ao longo de 1,4 centímetros por mês. Assim, então, nós temos aqui uma expressão algébrica que pode ser considerada como o crescimento. Aqui nós temos aqui uma função, C, no caso é o comprimento, 13 é o que ela tinha, e 1,4, que foi o crescimento ao mês, multiplicado pelos 5 meses. Portanto, na qual aqui, para que o aluno pudesse realizar essa expressão, a alternativa correta era a C, que houve um crescimento de 1,4 centímetros de cabelo, no caso da Nair, ao mês, no qual ela conseguiu observar a quantidade de centímetros que houve no crescimento do seu cabelo. Interessante, né? A função está presente em todo lugar. Então, no cabelo, em outras questões do ser humano, do corpo humano, na gasolina, no álcool, nos preços, enfim, a função está presente em todos os momentos de nossa vida. Aqui, só dando interação, fazendo uma interação aqui, nós falamos aqui, alguns professores perguntam para nós aqui, estão elogiando a nossa formação, estão falando um pouquinho sobre a questão do uso de funções, sim, que está presente em todas as áreas. Logo mais eu dou continuidade. Vamos dar continuidade ao próximo PPT, por gentileza. E a questão da flexibilização curricular. Nós ouvimos bastante essa questão agora, nesse momento de ensino híbrido, na pandemia, no ensino remoto. Vamos flexibilizar o currículo, consolidar as habilidades do currículo paulista e do programa Aprender Sempre. O que quer dizer? No currículo paulista, nós temos as habilidades expressas, que são únicas da Base Nacional Comum Curricular. Do Aprender Sempre, nós temos as habilidades essenciais de resgatar e de retomar aquilo com que o aluno precisava ou precisa conhecer, e também adaptando com as metodologias ativas. A professora Fabiana Oliveira Salles, ela diz para nós aqui:
Utilizar exemplos próximos da realidade dos alunos facilita bastante a construção de tabelas e gráficos. É isso mesmo, professora Fabiana. Muito obrigado pela sua contribuição. Então, todos nós aí, não só na matemática, mas em todas as áreas, trazer aí objetos do cotidiano e para o uso das metodologias ativas. PC Diego, ele diz aqui, associar os conteúdos a serem trabalhados com situações do cotidiano é sempre muito positivo. Exatamente, professor Diego, professor coordenador Diego, sempre importante, a sua fala é de extrema importância para todos nós e de reforçar também durante as ATPCs, durante as nossas aulas. O professor Hugo fala que os alunos gostam da linguagem visual, exatamente, o que eles veem, o que eles têm como concreto, o que eles disponibilizam ali, eles aprendem de uma melhor maneira. E só dando continuidade também aqui ao PPT, até para eu dar espaço para os demais colegas que vão desenvolver o jogo do Kahoot, eu trouxe também uma proposta de atividade que pode ser adaptada, tá? Então, como talvez pelo Kahoot, ou pelo Geniali, ou pelo Canva, ou até mesmo por estações, por rotações, você, professor, é capaz de criar outras possibilidades também. Então, eu tenho aqui nesse exemplo de máquina da função, onde eu tenho aqui os valores de x, né, que é o menos 5, o 1 e o 4. E aí ele tem aqui função. Elevar ao quadrado e subtrai 6. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui menos 5 ao quadrado, nós temos como resposta menos com menos, nós temos resultado positivo. Então, 25 subtrai 6, então eu tenho como resposta 19. E assim sucessivamente, como eu tenho aqui menos 1 elevado ao quadrado, subtrai 6. Como eu tenho 4 elevado ao quadrado, subtrai 6. Então, nessa máquina de função, ou adaptações que podem ser realizadas ao longo das suas aulas, você pode fazer aí outras apresentações. No próximo, a professora Adriana, ela fala para nós aqui atividades que dê autonomia como exemplo de escolher um tema que gosta para apresentações. Exatamente. Escolher um tema que gosta. No caso aqui, estamos falando de função, e pode ser adaptada essa atividade aqui, como essa aqui também, que aparece para nós aqui, onde eu tenho como eixo x o valor 3, 0 e menos 1. Então, a máquina da função, ela pede para multiplicar por 2 e adicionar 3. Então, cada um desses valores aqui, onde é possível ser feita essa transformação de valores, como no próximo PPT também, que vai aparecer, eu trago aqui também duas outras contribuições da máquina de função, e uma delas aqui eu tenho valor, no caso como x, valor 10 menos 14, 12, a função ela pede para triplicar e somar 4. Então, cada uma dessas situações podem ser adaptadas na medida em que for possível. A referência dessa atividade, eu retirei ela do CAED, da plataforma CAED. Lá nós temos ali um momento desenvolvimento profissional, que é um curso destinado a todos nós, professores da rede. Então lá eu encontrei alguma dessas atividades, achei interessante, estou aqui replicando aqui para que nós possamos aí adaptar ou possibilitar aí outras situações aí do cotidiano para desenvolver em sala de aula. O professor Hugo, ele fala atividade em pesquisa, formulário, testes com imagens, professor do Lívio Xavier também, professor do Major Cosme, vários professores aqui têm aqui dado algumas contribuições excelentes para nós aqui. Então, é importante também, quando eu falo de metodologia ativa, mas também com que meu aluno também tenha a mão na massa, que ele venha desenvolver essas atividades, que eu dê o caminho, e o professor seja o moderador ou o motivador, para que meu aluno também seja o meu protagonista, que desenvolva a mão na massa, seja o principal protagonista de cada atividade. Então, nós fazemos aqui uma interação, perguntamos a vocês de que maneira podemos adaptar essa sugestão de atividade, no qual é citada ali a máquina de funções. E que tipo de metodologias ativas podemos implementar para essa atividade. Nós vamos acompanhando ela aqui, devido ao tempo, né, a interação via chat de vocês, mas
Se não conseguimos responder agora, em momento oportuno nós iremos responder a você, dar a devolutiva, e é muito importante sempre a sua participação, professor, professora, coordenadores, os demais envolvidos aqui nessa formação, nessa TPC. O próximo slide, aqui é uma propaganda também, né, do Geniali, né, que ele fala que você pode criar apresentações, infográficos, outros conteúdos imprescindíveis, sozinho, em casa ou com equipe. Então, aqui apenas uma sugestão, como no próximo também ele vem aí, dando continuidade aí também, torne o aprendizado interativo, motivar nem sempre é fácil, mas o Geniali também ele é uma ferramenta que as escolas usam para ensinar e aprender por meio de materiais de aprendizagem interativos. Então, aqui mais uma sugestão aqui de trabalho, uma possibilidade que possa aí contribuir aí com as metodologias ativas, seja ela na matemática, seja ela em outras disciplinas, ou outras áreas, né, mais do que nunca. E o próximo slide aqui, algumas recomendações, antes das recomendações, para que nós possamos aqui nos analisar aqui, temos aqui, quando nós aprendemos lá na antiga 8ª série, né, a famosa fórmula de Bhaskara, delta ao quadrado menos 4AC. Então, para evitar a variante delta, né, que temos aí constantemente aí, a questão do distanciamento, mais do que nunca, a questão aí dos protocolos, então, use Bhaskara na área de matemática, mas use máscara sempre também. Sempre use máscara. Então, só um reforço aí para a questão aí, para distrair um pouco, alguns instantes, né? E agora eu vou aqui caminhando aqui para alguns encaminhamentos aí para os nossos próximos momentos. Então, nós tivemos aí o primeiro bimestre, o segundo bimestre que nós tivemos aí um momento pandêmico, né, que quase não tivemos momento presencial, mas o terceiro aí nós voltamos aí com o trabalho educacional pelas metodologias ativas. Essa é a proposta do Aprender Sempre, do terceiro, do programa Recuperação e Aprofundamento. E para o quarto bimestre, caminhando aí, nós vamos trabalhar também a metodologia, as metodologias do trabalho por projetos, mas no quarto bimestre nós já estamos nos preparando para essa interação e para essa situação. A professora Abigail, ela também traz aqui uma contribuição e diz que outro recurso bem legal e serve para todas as disciplinas é o Hardwall. Algumas atividades são gratuitas. Eu não sei se eu li certo. Hardwall, me desculpe, estou vivo aqui, posso ter falado errado, mas nós entendemos assim a proposta que a professora nos propõe aqui para que possamos aí adaptar a todas, Hardwall, para todas as outras áreas e disciplinas. Então, agora caminhando para os nossos encaminhamentos finais, o próximo slide. Então, temos aqui algumas orientações para o trabalho do professor na TPC, ou durante, ou fora, ou até em momento de seus estudos. Então, é importante, como acontece lá no Centro de Mídias, nós também temos aqui o nosso desdobramento durante as aulas, que os professores possam aplicar as possibilidades diferenciadas com o uso das metodologias ativas. Nós tivemos as contribuições, será também feita, ainda estou correndo aqui para haver tempo dos professores apresentarem o Kahoot para nós aqui, as possibilidades diferenciadas, realizar o planejamento da sequência de atividade 2 com seus pares, com as áreas também, não porque hoje não falamos de ciências humanas, mas também temos aí o material, temos habilidades de ciências humanas, temos habilidades de outras áreas, é só analisar o material, aprender sempre, as habilidades essenciais, discutir com seus colegas, porque um pode ajudar o outro nessa questão, nesse momento de formação, e engajar os nossos estudantes, e planejar os encaminhamentos das aulas, considerando os saberes das turmas, né? Cada turma tem um potencial, tem um diferencial. Nós estamos
levando em consideração também a questão do ensino híbrido. Uma semana vem uma turma, um dia vem uma turma, no outro dia vem outra turma. Então, essa questão dessa flexibilização, dessas fragilidades, dessa conexão entre uma turma e outra, para desenvolver essas habilidades essenciais, ele demanda um tempo, demanda um momento de análise, de estudo seu, professor. Então, o trabalho em equipe, a discussão, ela é sempre voltada aí, professor Vitor aqui fala para nós, cita que ótima formação, muito obrigado, professor Vitor, nós estamos sempre à disposição para sempre melhorar, e vocês aqui que estão contribuindo com o nosso chat aqui, é o medidor principal para o nosso termômetro principal aqui para que nós possamos aí melhorar cada vez mais as nossas ATPCs e formações no cotidiano. E temos aqui com final, orientação, né? Planejar como favorecer também a interação dos estudantes, com foco nas expectativas, competências nas observações também, sempre valorizando o trabalho ativo do aluno, mão na massa, trabalho ativo, acompanhar a aprendizagem dos nossos estudantes e fazer a interação. E nós, esse ano aqui, nós temos aí o SAEB. Então, vai uma reflexão. Que tipo de incentivos podem ser planejadas a fim de apoiar seus estudantes na realização das sequências digitais, que constam também no CAED, na plataforma CAED. Nós falamos aqui de recuperação e aprofundamento, falamos aqui do caderno Aprender Sempre, mas também temos as sequências digitais também que ajudam e contribuem muito, principalmente ela vem aí auxiliando, aí vem trazendo aí aproximando um pouco aí da questão do SAEB que será realizado esse ano. Então lá ele vem com algumas alternativas, com algumas questões, não só as sequências digitais, mas as avaliações da aprendizagem em processo, entre outras avaliações internas também que a escola vem desenvolvendo, que vem aí contribuindo da melhor maneira possível com todos vocês. Eu agradeço a participação de vocês, eu vou passar a palavra já para os meus colegas, estamos aqui com 1h26 de ATPC, para que eles possam disponibilizar e trabalhar aqui o teste com o PIN, lá o Kahoot, que foi prometido a vocês. Muito obrigado a todos, eu passo a palavra para os colegas que estão aí, ansiosos aí para replicar o Kahoot a vocês. Obrigado por enquanto. Passo a palavra. Ótimo. Ok, professoras, professores, estamos de volta e vamos mostrar. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Então, vamos mostrar rapidamente como é que funciona essa plataforma, tá? Lembre-se que lá no início da formação, mostrei lá um texto do peixe, né, o peixe grande. E então, a sugestão é assim: conversem com os alunos, leiam o texto para eles, discuta aí qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de leitura que eles possam fazer, que eles possam trazer para que possam contribuir, né, quanto a essa questão de leitura e interpretação, né, o que eles podem contribuir, né, depois dessa leitura. Aí, vamos fazer um jogo de perguntas e respostas. Não será no caderno, né? Não será no livro, na apostila, né? Mas vai ser aqui, ó, no celular. Tem duas maneiras de se jogar esse jogo na plataforma, tá? Mas vamos fazer uma como se nós estivéssemos na sala de aula. Se o professor, a professora estiver assistindo este ATPC no computador, perfeito. Se estiver aí assistindo no computador e tiver à mão um celular, vocês podem participar conosco aqui dessa interação, tá bom? O que vai aparecer a seguir? Vai aparecer uma tela com um número. E o professor e a professora devem digitar este número na plataforma Kahoot. Vou mostrar aqui para vocês qual que é. É Kahoot Videogame. Você entrou aí, Maurício? Digite aí entre no Google
e digitem assim, Kahoot Game. Kahoot Videogame. Vai aparecer uma tela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vai aparecer essa tela aqui no celular de vocês. E ela vai pedir um número para vocês. Lenildo, qual que é o número? Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Esse número. Bom, professores, professoras? Deixa eu... Acho que o Maurício está tentando entrar lá. Boa noite. Pode. Vai aqui, ó, play. Edit. Vai aparecer lá, né? Classic. O fim. Clássico. Isso. E para participar. Carregando o fim. Professoras e professoras que entraram aí na plataforma, no site, Kahoot, né, .it, né? Pode digitar esse número de PIN que aparece aí, ó. Que está pedindo lá no celular. 490-1446. Então, nessa tela aqui, deixa eu ver aqui, nessa tela, Kahoot, www.kahoot.it, né? Não precisa baixar o aplicativo nesse caso, tá? Ó, já entrou alguém aí, ó. Já entrou Dom Pedro I. Eu vou... isso, e na hora que a gente entra, né, a gente pede aí um apelido, né? Isso aí. Ó, entrou até o Maria Lúcia. Tá entrando bastante gente aí, ok? Beleza? Então estão todos prontos para jogar. Então agora, em seguida, mais alguém, tá? Se alguém quiser entrar, enquanto eu estiver falando, tá? Ó, em seguida, nós vamos... Ó, entrou até o Avatar, aí sim, hein? Então, agora em seguida, a gente vai iniciar o jogo, né? O Suca, muito bem, Xinguixe. Legal, o pessoal tá animado para jogar, hein? Então, aqui tem um cadeado, né? Que a gente pode fechar, tá vendo o cadeado aqui? Você tranca, né? E ninguém mais entra na sala. Eu não vou fazer isso com os colegas, né? E quando a gente inicia esse jogo, então vai carregar as perguntas. E aí vocês veem o que acontece. Eu deixei 20 segundos, né, para carregar as perguntas, tá? É claro que na sala de aula, dependendo da turma, você pode colocar 30, pode colocar 40, tá bom? Que é o tempo que eles vão ler. Eu fiz perguntas rápidas, perguntas descomplicadas, para a gente fazer isso ligeiro, tá bom? E aí, eu posso começar? Podemos iniciar? Podemos? Vamos iniciar. Então, clique em iniciar. Então, todo mundo aí vai ver carregando uma pergunta. E quando carregar a pergunta, olhem para a tela. Ó. Após a leitura do texto, podemos afirmar que o peixe grande vive com outros peixes menores dentro do... Aí tá aí as opções. Ó. Você vai clicar, você vai apertar aí a cor que corresponde à resposta. Oceano, aquário, riacho, tanque. Tá vendo ali um relógio correndo? 8, 7, 8, 6. Então, cliquem aí. Se todos derem a mesma resposta, o computador ele vai computar aquele que deu a resposta primeiro. Ó, somente 2 pessoas responderam, tá vendo? Sabe, nesse momento, o professor ele pode até refletir, né, quanto às respostas do aluno. Talvez, né, no caso aqui, talvez tenha sido aí até a internet, né, algum problema do tipo, tá? Mas é mais ou menos assim que prossegue, que o jogo prossegue. Nessa parte, o professor ele tem toda a palavra para explicar, para retomar, né? Pode continuar. Vamos para a segunda pergunta. Sim, sem esquecer que ele coloca ali o ranking, né? Tá vendo? Ó? Os outros não pontuaram. Mas vamos pontuar, vamos continuar. Opa!
os peixes menores tinham pelo peixe grande, o que ele tinha? Espanto, desconfiança, confiança, admiração, medo, admiração, respeito, admiração. Então, vai na cor que está aqui no celular mostra somente as cores, né? Então, você vai no seu celular e clica e toca, né, a cor que corresponde à pergunta correta. Olha lá, ó, tá vendo? 2 pessoas clicaram espanto e desconfiança, uma pessoa confiança e admiração, e a resposta certa, respeito e admiração. Percebe? Então, nessa parte, a parte que o jogo para, que permite ao professor explicar retomar algum conceito, né, comentar por que não é uma resposta, por que não é outra. É um jogo, mas é uma aula, né? Nós estamos dentro de uma aula. Pode continuar. Tá? São 5 perguntas, tá, gente? Vamos tomar o tempo de vocês. Olha lá. Muito bem. O Black Cat está na frente, mas isso não significa que vai ganhar, né? Pode ser que alguém passe, né? Pode continuar. Vamos para a próxima pergunta. Após a leitura, podemos concluir que o peixe grande era generoso, atencioso com os peixes menores, era forte e justo com os peixes menores, era educado e conversava com os peixes menores, era arrogante e desprezava os peixes menores. Aí vocês cliquem aí a resposta que corresponde, tá? Olha lá, era arrogante, somente uma pessoa acertou, hein? Olha o que eu fiz, eu coloquei. Mas o Black Cat continua na frente. Então temos aí o ranking, né? Vamos continuar. Vai mais um. A Vanessa já avançou também. Ao final da história, podemos inferir a ideia de que o peixe grande nunca havia conhecido outros oceanos. O peixe grande era uma criatura muito ocupada. O peixe grande não falava a língua dos peixes pequenos. O peixe grande não gostava de socializar com os peixes menores. Então, temos aí a resposta. Uau, ninguém acertou a resposta, hein? Então, pessoal, agora vamos encerrar o jogo, tá? E aí, ó, no final, uma lição que... tem mais uma pergunta ainda. Que pressa. Uma lição que podemos tirar da leitura. As aparências enganam, a união faz a força, o peixe morre pela boca. Na vida estão todos na mesma condição. E aí vem o tempo. Obrigado, Carlos. É realmente um bom aplicativo. E aí, uma pessoa acertou, e na vida todos estão na mesma condição. Quem será que foi, hein? Vamos ver? Pódio. Ó, o pódio. Maria Lúcia ficou em 3º lugar, né? Medalha de bronze para ela. Vanessa ficou em 2º, medalha de prata, e medalha de ouro vai para o Black Cat. Então o aluno vai ver toda essa interação, né? Vai ter toda essa festa aí que assim, é uma aula, né, gente? Mas promove uma festa para eles, né? Pode compartilhar. Obrigado aí pelo pessoal ter participado do quiz, né? E parabéns para o Black Cat. É simples, né? No caso, não precisa baixar nenhum aplicativo, né? Tem o aplicativo para baixar, né? Mas ele é simples assim mesmo, não é leve, né? Aqui nós... Ok? Podemos encerrar, então? Vamos ficar todos juntos? Obrigado, Renan. Muito obrigado. Precisamos demais, né, dessas novidades na sala de aula, né? Agora que nós tivemos assim, podemos dizer que o celular não é mais inimigo da gente, né? O celular agora virou nosso amigo. Nosso aliado, né? Nosso aliado, é. Vamos falar todos juntos no final? Carlos, quer fazer suas considerações finais?
Muito obrigado a todos pela participação, pela interação. E espero que tenha sido aí uma manhã rica, né? Uma manhã que possa vir a contribuir nas salas de aula de vocês, que a gente sabe que esse momento ainda é complicado, né? Todos nós somos professores aqui, nós, né, estamos no núcleo pedagógico, mas torcendo, né, pela volta às aulas efetiva, a nossa normalidade, né? E quem sabe trazer algo mais, né, para os próximos anos. Que a gente pensa nos alunos, né, os alunos que se esforçam, que se aplicam, aqueles que estão mais distraídos também, mas a gente quer abarcar todo mundo nesse barco, né, nessa história, né? Isso é importante. Obrigado a todos pela participação, obrigado pela oportunidade, eu agradeço demais e até a próxima TPC. Passo a palavra. Pessoal, Lenildo, Carlos, Daniela, e o apoio que a gente está tendo do Maurício na questão da tecnologia. Agradecer aí, tá, o trabalho feito, eu acho que ele contribui bastante, dialoga bastante com o que o professor, o que o coordenador pode oferecer e se aprimorar, não fazer com aportes diferentes, né? A gente já sabe que uma sala de aula invertida, um contexto de metodologias ativas, hoje ela precisa ser, né, explorado. E a interação dos professores nesse fazer foi muito, muito legal nesse momento de ATPC. Desculpa por ter extrapolado um pouquinho o horário, mas tem um formulário aí que vocês devem preencher, não esqueçam de fazer esse apontamento, para nós é muito importante, e a gente continuar explorando, sim, esse recurso que foi oferecido, e as ideias que vocês também tiverem, podem nos apresentar, enviar sugestões, porque o nosso fazer é qualificar melhor o nosso trabalho, trazer, além da sistemática que está posta no currículo, outras formas, outros modos de fazer, para que o nosso fazer seja, de fato, prazeroso, e a gente construa junto com o aluno uma dinâmica mais qualificada e mais aprazível para o aprendizado desses alunos. Agradeço a todos vocês que participaram, não se esqueçam de colocar, de fazer o preenchimento do formulário. Carlos, parabéns aí pela interação, pelo trabalho, Lenildo também, a professora Daniela, e a todos vocês que prazerosamente estiveram conosco, e isso para a gente é muito bom saber que o nosso trabalho está propondo alguma diferença na prática pedagógica de todos vocês. Obrigado, e eu acho que o Carlos deve terminar a formação, então, despedindo de todos vocês, tá bom? Dani, Carlos e Lenildo, que tiverem para falar, eu acho que aí com isso a gente termina essa pauta de ATPC. Grande abraço. Colegas, muito obrigado a todos os colegas que participaram, que estiveram conosco aqui desde o início. Nas próximas ATPCs nós provavelmente iremos fazer por área, esse é um ganho para nós, né? A cada medida, em cada momento que nós realizamos uma ATPC, nós vamos analisando aquela que deu certo, aquilo que nós podemos afinar e alinhar melhor. E muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação, pela interação, e deixe suas contribuições no formulário. É muito importante para nós, é o nosso termômetro, a sua opinião. Boa tarde para vocês. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Só quero agradecer, né, a participação de todos. Microfone desligou, Dani. Não se esqueçam, né, de deixar as suas contribuições lá no formulário. Ok, pessoal? Muito obrigada por essa formação, por essa interação de vocês. Nós agradecemos pela atenção e fiquem todos com Deus. Obrigada por tudo. Até mais. Boa tarde a todos. Muito obrigado.